Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Evangelização e perseguição. Em Icônio também Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar incitaram os pagãos e os indispuseram contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram um longo tempo em Icônio. Estavam cheios de coragem no Senhor, que através deles operava sinais e prodígios, e confirmava assim a pregação sobre a sua graça. A população da cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Pagãos e judeus, com seus chefes à frente, estavam dispostos a ultrajá-los e apedrejá-los. Ao saber disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra, onde começaram a anunciar a boa notícia da idolatria ao Deus vivo. Em Listra havia um homem paralítico, era coxo de nascença e nunca tinha conseguido andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se direito sobre os seus pés. O homem deu um salto e começou a andar. Vendo o que o Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto iacônico: Os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava na entrada da cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam oferecer um sacrifício com isso. Concordava toda a multidão. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: Homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vocês. Estamos anunciando que vocês precisam deixar esses ídolos vazios e se converter ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo. Através de seus benefícios do céu, ele manda chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração de vocês. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício, porque a perseguição de Antioquia e Icônio chegaram os judeus e convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe e com Barnabé, depois de anunciar o evangelho nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Designaram anciãos para cada comunidade, rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor, no qual haviam acreditado. Depois Paulo e Barnabé atravessaram a região da Pisídia e chegaram à região, anunciaram a palavra em Pergé e depois desceram para o porto de Atalia. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinham sido entregues a graça de Deus para o trabalho que acabavam de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos, e passaram então algum tempo com os discípulos. Os missionários agora estão entre outros dois grupos, os que acreditam e os que não acreditam, tanto judeus como pagãos. Acolhimento e recusa da palavra acontecem nos dois grupos. A proposta cristã feita em termos claros e acompanhada de uma prática, sinais e prodígios, provoca situações de crise e divisão, pois o anúncio não suporta neutralidade e exige decisão semelhante à dos apóstolos, que não cedem, mesmo com risco de vida. Eles continuam anunciando corajosamente, com franqueza e com a liberdade que provém do Espírito. Por isso,
são perseguidos por aqueles que recusam a mensagem cristã. O anúncio do Evangelho tem como finalidade fazer que o homem se levante e caminhe, cura de paralisia, mas os pagãos não entendem o prodígio como sinal e tomam os evangelizadores como se fossem divindades. O episódio é ocasião para anúncio fundamental em meio a uma sociedade pagã, deixar a idolatria, a absolutização de coisas e pessoas, e reconhecer o Deus vivo e Criador, que, embora único absoluto, está próximo e beneficia a todos. Porque as comunidades cristãs são perseguidas? Porque o Evangelho, por elas vivido e testemunhado, é o anúncio do reino. Porque o Evangelho, por elas vivido e testemunhado, é o anúncio do reino. E este propõe uma libertação da idolatria, que escraviza e sacrifica o povo, e assim instaurar uma sociedade baseada na justiça, na liberdade e na vida, a sociedade injusta alicerçada nos ídolos da riqueza e do poder, sente-se desmascarada por esse testemunho e reage de todos os modos, tentando reprimir e anular a novidade que ameaça destruí-la. Os cristãos devem preservar na fé, isto é, manter a autenticidade do testemunho, vigiando para que o fermento evangélico não seja deturpado nem falsamente assimilado pela estrutura da sociedade injusta.